Daniel Portela, médico pediatra. Vamos responder dúvidas, perguntas que aparecem nos comentários. Por isso é importante essa interação. Isso ajuda a gente a alimentar o canal com novos conteúdos, além de valorizar o nosso trabalho, disseminar essa informação para mais famílias. Lembrar de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. A pergunta é a seguinte: doutor, quais são os alimentos proibidos na introdução alimentar do bebê? Existe? Pode dar pasta de amendoim, ovo, leite de vaca, camarão? Vamos lá, gente. Eu vou fazer um vídeo tomando essa pergunta como base e eu fiz uma breve pesquisa no Google mesmo, em sites, e os sites de mães tal predominam, né, em número, e eu vou fazer também alguns comentários de achados que eu encontrei lá, tá? Primeiro, gente, introdução alimentar 6 meses de vida, né? Nada de antes. O bebê, a imensa maioria de bebês com 6 meses de vida já tem os famosos sinais de prontidão. Então seu bebê já está durinho, já pega os objetos com a mão, já leva a boca, se interessa. Então é aqueles sinais de prontidão que eu já fiz em outros vídeos aqui. Vamos lá. Bem, gente, existem muitos mitos aí sobre a introdução alimentar. Eu já fiz também vídeo falando sobre a história, né? Eu tenho 16 anos de pediatria e muita coisa já mudou nesses 16 anos. Se você considerar o tempo de formação, na graduação já havia muita coisa. Então há 20 anos atrás eu já via muita coisa diferente. Então tem muita coisa que mudou aí e a gente às vezes fica para trás. A mudança, o conhecimento, ele não chega na prática, no cotidiano dos próprios profissionais com a mesma velocidade. Então, as teorias, os conteúdos, as pesquisas mudam o conhecimento, mas a prática ainda fica lá enraizada em costumes antigos. E muita coisa se justifica aqui nessas perguntas. Vamos lá, gente. O primeiro alimento que não pode é o leite de vaca. De fato, a proteína de leite de vaca ela deve ser adiada para depois de 1 ano de idade. O ideal é que a gente estimule o aleitamento materno. E na impossibilidade de dar o leite materno, né? Se você não conseguir fazer aleitamento materno, você vai utilizar uma fórmula láctea para lactentes. Seja a fórmula de partida de 0 a 6 meses, de 6 a 12 meses. Tá? Lembrar a extrema superioridade do leite materno. Outra coisa, alimentos industrializados, isso aí já está óbvio, né, gente? A gente não deve dar alimentos industrializados. E aí eu vou pegar alguns sites de mãe aqui. Isso vai desde doces, enlatados, refrigerantes, alimentos em caixa, os suquinhos de caixa, ou biscoitos empacotados, achocolatados. E aqui lembrar um campeão, os iogurtes. Iogurtes entra como industrializado e como o derivado de leite de vaca. Então, ele é duplamente proibido, os iogurtes. Tá? A não ser que você fizesse um iogurte de leite materno. Eu não conheço receita, pode até ter aí. Sim, então, esses são os alimentos mais comuns aqui, os industrializados, de pacotes e caixas, de maneira geral. Segue aí um alimento que também não pode abaixo de 1 ano, que é o mel, tá? O mel, ele provoca o botulismo, pela toxina botulínica. Então é um alimento que pode estar contaminado, e pelo risco de contaminação e pela gravidade dessa infecção em bebês abaixo de 1 ano, a gente deve evitar ao máximo. Ele não é indicado, né, como alimento abaixo de 1 ano. E além do seu potencial alergênico, que não é a principal indicação de não dar, e sim pelo botulismo. Vamos lá, gente. O que mais? Essa mãe aqui perguntou sobre pasta de amendoim. Muito interessante. Pasta de amendoim, lembra, é um industrializado. É um alimento que já passou por um processamento, está lá no pote, na lata, ele vai ser aberto, então só pela industrialização a gente já sabe que não deve. Só que, e o amendoim? Aí é a pergunta, né? E o amendoim? Que também está nos sites de mãe lá, que a gente não deve dar amendoim. Bem, gente, o amendoim, você pode dar o amendoim. Ele entra no grupo de leguminosas.
pertence à classe de oleaginosas, né? Então são alimentos ricos em lipídios vegetais, em gorduras vegetais, em proteínas, vitamina E, né? Então é um alimento que pode e deve ser dado sim, apesar de estar aqui encontrado nos sites de mães, ou outros, né? Outras oleaginosas, você pode dar castanha, você pode dar, deixa eu ver aqui mais, que tem nozes, pistache, desde que tudo natural, tá? Que não tenha passado por processo de industrialização, processamento, como eu falei da pasta de amendoim. Só a única observação sobre o amendoim ou as sementes, as oleaginosas, que dependendo da consistência, se você vai ter que cozinhar, por exemplo, um amendoim bastante, para ele ficar mais molinho, e você teria que cortar ele em pequenos cubinhos. Você dá o amendoim inteiro, é risco de asfixia para o seu bebê, né? Se ele deglutir, esse alimento passa aqui pela glote, é uma asfixia grave, né? Então qualquer alimento esférico, né, em formato de bolinha, ele deve ser amassado, né, em papa, ou cortado em cubinhos bem pequenininhos. Se for no início da introdução alimentar, você amassar mesmo, pegar o garfo lá e fazer um amassadinho do alimento. É a única observação que eu faria para os amendoins. Mas, aproveitando aí, liberando as outras oleaginosas também, certo? Ovo, está aqui um grande mitão. Ovo pode ser oferecido já desde o início da introdução alimentar, sem problema, gente. Antigamente era dado mais tarde, sim, aí é um belo exemplo das coisas que antigamente era proibida no início, só começava com 9 meses. Desde 6 meses você já pode dar ovo já de cara para o seu bebê. Ele entra no grupo de proteínas, tá? As proteínas animais, tá? Vamos lá. O que mais aqui que apareceu e que eu achei interessante em alguns sites? Frutas. Gente, todas as frutas podem ser oferecidas. Teve site que eu encontrei aqui que morango, kiwi, algumas frutas ácidas não são indicadas. Isso não está escrito. Aliás, eu tomei toda a referência desse vídeo aqui pelo guia de alimentação da criança brasileira, né? O guia de alimentação das crianças menores de 2 anos. É um documento do Ministério da Saúde, tá? E qualquer fruta é liberada, tá? Não tem nada de a fruta é ácida, ou mesmo que seja morango ou kiwi, todas as frutas estão liberadas. A gente normalmente orienta as frutas da estação, aquelas que estão mais disponíveis na sua região, que tem um preço maior, mais acessível, até mesmo na época do ano. As frutas da estação, que elas estão mais disponíveis, frescas, em melhores condições de consumo, mais fácil de achar. Então essa é a fruta melhor que tem. E lembrar que toda introdução alimentar é baseada na diversidade. Por isso que você tem que ter alimentos de todas as classes. E nas frutas você vai variar o máximo possível nas cores, texturas, sabores, tá? Então isso aí é importante você saber. Bem, café. Café, isso sim, café não é indicado a alimento menores de 1 ano e muito menos em crianças maiores, tá? O café é um estimulante, é um psicoestimulante, desculpa. É uma droga, então, de ação no sistema nervoso central e ela causa dependência e tolerância. A criança vai ter necessidade de tomar aquilo ali, então é só você se basear pelo consumo do adulto, né? E você também pode provocar sinais de dependência, né? E a gente não sabe também os níveis de segurança de uma droga que atua no sistema nervoso central, no cérebro do seu filho, e em um cérebro que ainda é imaturo, né? É como dar álcool. É a mesma coisa que você oferecer álcool. Também é uma droga psicoestimulante. Então você não vai oferecer álcool. Ninguém discute que não dá álcool para o filho. Mas bebida alcoólica. Mas café ainda tem muita gente que se discute. Ah, não, mas café não é recomendado. E que você ofereça mais tardiamente possível, né? Há referências aí falando acima de 5 anos. Outras lá quando a criança já estiver mais entrando já na adolescência. O mais tardiamente possível você oferecer café, tá? Então não é nem coisa de bebê.
proibida para o bebê. Lembrar que chás, você pode oferecer chá, Daniel? É uma coisa aqui também que aparece. Chá. Bem, o chá vai entrar no risco da alimentação líquida. Um erro muito comum, cultural nosso, é ensinar os bebês a tomar líquido, a tomar suco, a encher a barriga demais, né? E o chá, ele vai entrar nesse problema aí, de você ensinar o bebê a tomar líquido e ensinar o bebê a encher o seu estômago demasiadamente. Isso participa do mecanismo de saciedade, um bebê que é bem educado e que futuramente não vai ser guloso, não tem que comer muito para se sentir saciado, que respeita o seu limite físico e que futuramente não vai precisar fazer uma cirurgia bariátrica por problemas com obesidade e tudo mais. E quando a gente fala de introdução alimentar, a gente está falando de educar o seu filho, educar em todos os aspectos possíveis. Tá? Então o chá, o problema do chá é esse, é você ensinar o seu filho a tomar líquido. Se você oferecer o chá, que ele seja feito num momento bem pontual, uma situação peculiar, uma vez ou outra, tá? E com cuidado aí dos alimentos industrializados, né? Nada de chá de saquinho, tá? Você poderia fazer um chá da erva, do seu quintal, mas eu vou deixar minha opinião aqui bem clara, que os sucos, eles não são recomendados e eu vejo o chá como dentro dos sucos, dos alimentos líquidos, por esse problema do excesso de alimentos, da distensão gástrica e ensinar a criança a tomar líquidos, que não é adequado. Aí quando você fica velho, obeso, aí você vai no nutricionista, a primeira coisa que ela fala é: não, você vai evitar tomar líquidos durante a alimentação. Que loucura, né, gente? É o que eu sempre falo no consultório. Por que a gente não ensina desde já a criança a se alimentar direito? Poxa, vamos parar para pensar nessas coisas? Vamos lá, gente. E por fim, aqui, voltando para a pergunta da mãe, que perguntou sobre o camarão. O camarão, ele vai entrar no grupo de proteínas, então é uma proteína animal, e pode sim ser oferecido aos bebês, mesmo abaixo de 1 ano. Sim, né? Nessa referência que eu cito, não há contraindicação para os frutos do mar, você pode oferecer. É óbvio, talvez, que você não vai ser a primeira proteína que você vai dar, camarão, tá? Tem muitas outras proteínas para você começar, mas ao longo do primeiro ano, você ofereceu camarão? Tranquilamente, ofereci meu bebê, e ele entra no grupo de frutos do mar e pode ser oferecido sim. De repente você mora numa região, né, e eu moro numa região costeira e que algumas cidades até próximas do mar, que tem comunidades que trabalham com pesca, os frutos do mar estão abundantes ali, né? É uma coisa que está muito disponível. Então, como é que você vai privar a alimentação do seu filho da introdução alimentar desses alimentos que estão tão disponíveis ali? E entra no grupo de proteínas animal, tá? Então você pode oferecer sim. Não há escrito isso, não, né? Essa contraindicação, isso é uma coisa mais antiga também, né? Então nessa referência que eu cito lá, o Guia da Alimentação da Criança Brasileira lá abaixo de 2 anos, ele não fala sobre isso, sobre contraindicação o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras menores de 2 anos dos frutos do mar, tá? Então você pode oferecer sim. Por fim, gente, lembrar aqui dos vilões, que é o açúcar e o sal. Açúcar e sal você não deve oferecer ao seu bebê, tá? E por favor, vamos parar novamente com aquela história de mas a comida vai ficar sem graça, a fruta vai ficar sem graça. Eu vejo gente colocando açúcar em mamão, açúcar em fruta doce e oferecendo ao bebê. Quanto mais cedo você expuser seu filho ao sabor doce, há uma grande tendência dele gostar apenas de doce. E futuramente ele vai ter dificuldade de aceitar outros alimentos. E ele sim vai ficar um viciado, entre aspas, aí, em doce, né? O sabor doce. Tá? Se você também já foi nutricionista, tem problema com peso, um problema frequente na nossa população, né? O mercado, a indústria do emagrecimento. Isso é um grande tema aí, né, de discussão, gente. As pessoas têm que desaprenderem a comer menos açúcar. Todo mundo que passa por um processo de reeducação alimentar precisa psicologicamente passar também
por uma reeducação alimentar, diminuindo a quantidade de açúcares, do sabor doce. Se você tem aquele hábito de comer uma sobremesa após o almoço, uma refeição, você vai ter que desaprender, porque sim, ele entra, o açúcar ele mexe no nosso sistema límbico, nas emoções, ele traz prazer e ele causa sim uma relação de certa dependência, né? Tem as compulsões alimentares, então não é besteira. Resumo, introduzir tardiamente, ou seja, quanto mais tarde você expuser seu filho a açúcares, maior a probabilidade de ele ter bons hábitos alimentares. E é por isso que você não deve introduzir açúcar, né, no seu filho. E o sal, aí já entra mais risco ainda. Além de você estar ensinando o seu filho a não comer sal, você está evitando um alimento que tem uma carga fisiológica, né, de absorção de líquidos e trabalho renal. O bebê não tem maturidade de lidar com uma carga de sal maior. Ele vai ter que forçar, entre aspas, né, o trabalho do seu rim de eliminar aquela quantidade de sódio grande, ou vai sobrecarregar o seu rim, o seu corpo, a quantidade de líquidos, e depois a sobrecarga cardíaca, né, por excesso de líquidos, que o bebê não tem ainda condição de fazer isso. Oferecer sal oferece um insulto, uma sobrecarga imediata, para além do açúcar, que às vezes as consequências vêm depois. Então, além disso, de você insultar o seu organismo do seu bebê, você também está ensinando ele a gostar mais de sal, que o sabor salgado e o sabor doce, eles são ensinados. Se você se adaptar desde cedo a comer menos isso, futuramente não haverá problema algum e você não vai precisar ir nas nutricionistas para fazer dietas milagrosas, só você passar por uma revolução nos seus hábitos alimentares, tá bom? Então é isso, gente. A gente tem que aproveitar a introdução alimentar para plantar sementes para o amanhã e evitar que esses futuros adultos, cheguem lá cheios de problemas, como nós vemos nas gerações atuais, tá? Se esse conteúdo foi relevante para você, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários suas experiências. Mais famílias podem receber essa informação.